O texto que nós vamos meditar nessa manhã é João capítulo 17. Vamos abrir João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós já refletimos, irmãos, sobre vencendo, né? Nós estamos nessa batalha, é uma batalha inevitável, é uma batalha constante, é um conflito constante. E nós já refletimos sobre vencendo o inimigo, né? O inimigo das nossas almas, já refletimos sobre vencendo a carne, a nossa natureza corrompida, e a gente ontem refletiu sobre vencendo a religiosidade. Inclusive, o Jânio compartilhou uma coisa muito legal ontem sobre a religiosidade, que é interessante que o religioso, né, o Jânio compartilhou, o religioso ele está preocupado e empenhado em obedecer aquilo que não pode fazer. Aquilo que não pode fazer, né? Determinadas coisas que não pode, né? Que são os pecados escandalosos, vamos dizer assim. Só que o religioso não se preocupa muito no que fazer, no sentido de no que fazer de serviço, né? De servir, né? De ser uma bênção, né? Então o religioso às vezes está muito mais preocupado com isso, né? Porque ele quer, obrigado. Eu não vou pecar, né? Cometer um adultério, né? Mas o que tem que ser feito mesmo, o religioso não se preocupa muito, no sentido essencial, relacional e tudo mais. Então foi isso que nós vimos ontem. Vencendo, nós precisamos vencer, irmãos, a religiosidade. E hoje, irmãos, o nosso tema é vencendo o mundo, tá? Então eu quero ler esse texto que a gente conhece como a oração sacerdotal, a oração que Jesus fez um pouquinho antes dele trilhar o caminho da cruz. E é interessante porque Jesus orou em voz alta, né? Porque se João guardou, e João, né, eles estavam numa cultura oral, eles não tinham memória igual a nós. Pessoas de cultura oral, eles têm memória muito boa. Pode ver, antigamente as pessoas, quer dizer, os nossos XPs têm memória boa. O Jânio conta as histórias, um monte de história. Por quê? Porque é de uma cultura ainda, né, que não tinha tanta atrofiamento ou atrofiação memorial. Hoje em dia as coisas vão acomodando. Antigamente você tinha o quê? Você gravava uns 10 telefones dos seus parentes, tudo aqui, ó. É ou não é? Agora não. Agora você não grava malemar seu telefone. Malemar você grava seu telefone. Então essa oração de Jesus, conhecida aí como a oração sacerdotal, ela foi ouvida e João guardou no seu coração e depois registrou ela para nós. E é muito importante essa oração de Jesus. Porque essa oração de Jesus, irmãos, é chave para a gente vencer o mundo, ok? É a gente vencer o mundo. E quando eu digo vencer o mundo, porque existe um conflito entre nós e o mundo, eu não estou falando aqui mais uma vez de pessoas, não. Vencer o mundo não tem a ver com a gente vencer as pessoas que não têm a mesma fé que nós. Mas vencer o mundo, irmãos, tem a ver com vencer um sistema filosófico que é rebelde contra Deus. O mundo, ele tem um conjunto estruturado de ideias, de princípios, de conceitos organizados sobre a realidade, sobre o que é certo e o que é errado, e que orienta a vida das pessoas. Então, vencer o mundo é isso, é vencer esse conjunto de ideias que é rebelde, esse conjunto de valores que são contrários aos valores que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, mais uma vez voltando ao nosso inimigo, é ele que influencia esse sistema de crenças mundano. Mas nós precisamos vencer ele.
Nós precisamos andar na contramão desse sistema mundano de princípios e valores que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com o Criador, que não são orientados e influenciados pelo Criador. Ok? Então é isso que nós vamos compartilhar. Nós precisamos vencer isso. E nós precisamos desse texto aqui de Jesus, do capítulo 17 de João, que eu vou ler aqui nessa manhã para nós, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui, tá? Presta atenção no que Jesus está falando aqui. Isso aqui, Jesus não está falando da cruz, da consumação, do pagamento da dívida dos nossos pecados. Jesus, ele está falando aqui que ele completou uma obra, e é antes dele morrer na cruz. Ele já está orando e falando para o Senhor: Senhor, eu completei uma obra que o Senhor me deu para fazer. É muito legal isso. E sabe qual que é essa obra que Jesus completou e que Deus deu para ele fazer? Foi formar uma família. Um conjunto de irmãos andando juntos em unidade, dividindo a sua vida juntos, no qual Jesus foi o maior exemplo de irmão. Jesus foi um exemplo de um irmão mais velho, que serviu os seus irmãos mais novos. Um irmão mais velho que apontou para o Pai, que apontou para a essência de uma família. E Jesus está falando assim para o Pai, antes de ir para a cruz, completar a obra principal que ele veio fazer, que foi nos devolver a vida eterna, foi nos devolver o acesso ao nosso Pai, foi pagar toda a dívida que nós não poderíamos pagar. Mas antes ele está falando: Senhor, eu completei a obra que o Senhor me deu, eu formei a família, eu mostrei, resgatei aquilo que era para ser vivido desde o Éden, essa relação familiar, de comunhão, a mesma relação que nós temos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós somos uma comunidade e nós temos tudo em comum. Nós temos o mesmo coração de amor em comum. Nós temos a mesma disposição de servir. Nós temos a mesma motivação de glorificar, de honrar o outro. O Pai honra o Filho, e o Filho honra o Pai, e o Espírito honra o Filho, e o Espírito honra o Pai, e assim vai. Existe uma harmonia, e Jesus está orando aqui, falando: Senhor, eu completei isso aqui, eu dei um testemunho dessa natureza familiar comunitária. Amém? Aí ele continua, e ele fala: Senhor, agora me glorifica. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Agora, irmãos, a gente vai ver Jesus falando tudo sobre os discípulos. Tudo que Jesus vai falar aqui é sobre os discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Agora eles sabem, tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um.
Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Eles não estão mais vivendo sobre a filosofia do mundo, sobre o conjunto de valores do mundo. Como também eu não sou, como eu também não vivo a partir dessa perspectiva equivocada. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejam neles e eu neles esteja. Amém? Em nome de Jesus. Fala sério, irmãos. A gente não precisava nem falar mais nada, só a gente ficar 20 minutos olhando para o que Jesus está falando aqui e pensando como que a gente pode aplicar isso à nossa vida, acabou. Irmãos, olha só, essa oração aqui está clara que Jesus está falando de um conflito que vai existir dos filhos de Deus com o mundo. E mais uma vez aqui, não o mundo, as pessoas do mundo que não têm a mesma fé, mas o sistema filosófico mundano, o sistema que é influenciado por Satanás. E nós, irmãos, podemos vencer o mundo, esse sistema. E a única forma da gente vencer o mundo é permanecer em Cristo Jesus na verdade. Mas tem uma coisa principal aqui, que é o que Jesus fala que é a chave. Sendo um. Vivendo a natureza familiar que Jesus ensinou. É só assim que a gente vai vencer o mundo. Por isso que na Bíblia está repleta de orientação dos discípulos depois, falando para a gente, Paulo, por exemplo, falando, não vos conformeis com o mundo, não tome a forma do mundo, não deixe o mundo te formar, te colocar nessa forma individualista, egoísta, não deixe. Jesus fala assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição, por quê? Porque o mundo vai oprimir vocês, para vocês entrarem nesse sistema que é opressor. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e ele venceu mesmo, porque Jesus ele andou totalmente contrário à filosofia do mundo presente ali. João, lá na primeira carta, vai falar, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Né? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, é do mundo. E o mundo vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago chega ao ponto de falar assim, olha só, a amizade com o mundo, você ficar flertando com esse estilo de vida, essa maneira de pensar, é inimizade contra Deus. Portanto, aquele que quer ser amigo do mundo, que quer ser orientado e influenciado pelo mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, isso é sério demais. Isso é sério.
Então a gente precisa, em nome de Jesus, vencer o mundo. E o mundo tem a ver com essa maneira de pensar e viver que é rebelde contra Deus, que é arrogante, que é destruidora. É um sistema de viver no qual não considera o Criador, não considera os princípios e valores do Criador. E nós não podemos viver, nós temos que vencer. E aí, irmãos, eu quero rapidamente, pelo menos tentar, falando algumas coisas, como que a gente faz para vencer o mundo. Então a gente já caminhou aí, a gente sabe que a gente precisa vencer o maligno, vencer a nossa carne, vencer a religiosidade e por fim a gente precisa vencer o mundo. E sabe qual que é a única instituição que é capaz de vencer o mundo? Qual que é a única instituição que pode vencer o mundo? É a igreja. Em Cristo Jesus. Isso. Em Cristo Jesus. A igreja viva, sabe qual que é a igreja viva? Sabe qual que é? A igreja viva é a igreja unida. E é unida, não é que todo mundo uniforme. Porque hoje a igreja está querendo transformar as pessoas uniformes. Quer fazer todo mundo em uniformidade. Então é a igreja dos... Você já viu a igreja dos empresários? Tem a igreja dos empresários. Tem a igreja lá dos que são da ação social, dos benevolentes. Irmãos, a igreja do Senhor é a única estrutura que tem condição de ter unidade na diversidade. E é a própria diversidade e diferença que enriquece e fortalece e dá mais força para a igreja. Quer ver? Eu vou falar um trem para vocês aqui. Sabe quem criou esses trem de raça de cachorro? Sabe quem criou as raças? Sabe quem criou o Rottweiler? Foi um homem. O Pitbull, sabe quem criou? Foi um homem. E sabia que quando eles vão juntando as características que eles querem para potencializar uma determinada natureza, sabe o que acontece? Enfraquece, fica forte por um lado, mas dá um monte de problema por outro lado. Sabe qual que é o cachorro mais forte que tem? É o vira-lata. Que era para ser natural. Os cachorros eram para ser tudo vira-lata. Porque cada região, o cachorro, eles iam se adaptar e iam desenvolver característica própria para aquela região, é igual os lobos. Aí o povo quer pegar lá os husky siberianos. Esqueci o nome daquela raça que cachorro bonito, que só que é um lobo assim, que tem um olho. Aí o povo traz o cachorro que é próprio do frio para viver no calor. É um sofrimento pro pobre do coitado do cachorro. Não, São Bernardo não, é o outro lá que eu acho que é husky mesmo. É o husky mesmo. É. Ainda bem que o bicho é um cachorro, é um lobo, né? Porque ele é descendente de lobo, então o lobo é um bicho resistente. Agora pega os outros lá, que esses cachorrinhos lá, igual o Pug, que é cachorro lá, que era cachorro da corte chinesa, para aqueles lados lá que é frio, aí traz um pobre do coitado que é branco cefálico aqui, eu tinha um, aí o bicho fica... Parece um porco, não consegue respirar direito, aí o tempo é seco. É isso, irmãos. E a gente como igreja pede, quando a gente cai nisso, a gente quer ser unido dos iguais, dos confortáveis, daquele que pensa igual a nós. E aí a gente perde a beleza e a potência que nós temos como igreja. Não é à toa que Jesus pegou lá os caras, pega lá um cara de extrema direita e pega um cara de extrema esquerda e chama para ser os caras ser discípulos dele. Pega Mateus, um publicano, um cobrador de impostos, um cara da nata do capitalismo romano, e pega um cara radical, zelote de esquerda e bota os caras para conviver junto lá. É só Jesus para fazer um trem desse. E nós, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando aquele irmão que pensa diferente de nós. Eu falei aqui ontem, irmãos, nós estamos ficando impacientes, insuportáveis.
Olha que loucura é essa que nós estamos ficando, irmãos. A palavra de Deus fala assim, suportem uns aos outros, e nós estamos nos insuportando uns aos outros. Irmãos, misericórdia. Por isso que nós estamos apanhando do inferno. Mas não era para a gente apanhar, porque Jesus fala lá, em Mateus 16, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando que não prevalece? Quando os filhos de Deus estão diante de Jesus e entendem que Ele é o Cristo, Ele é a pedra angular. E em Cristo, na pedra angular, fundamentados nesse alicerce, mesmo com as nossas diferenças, nós podemos estar no mesmo ambiente e servir uns aos outros, e estar unidos uns com os outros. E aí, quando nós estamos assim, aí o capeta não tem brecha. E aí, quando nós estamos assim, ele não pode resistir a nós, porque nós estamos trabalhando em sinergia. E aí, a força de dois não é a soma de um com o outro. A sinergia é a multiplicação da força. Então, o Deva tem 10 de força e o Jânio tem 10 também. Quando os dois trabalham juntos, não é 20 de força motriz que tem, mas é 10 vezes 10. E aí é 100 de força. Se é o Deva servindo sozinho, é só 10. Mas quando junta o Deva e o Jânio, aí é 100. Amém? É isso. Por isso que o diabo ele tenta atacar tanto a nossa unidade, irmãos. E nós não podemos permitir isso. Nós só venceremos o mundo quando nós formos um, que é a oração que o Pai faz. É por isso que Jesus ora por isso. Jesus ora pedindo duas coisas. Senhor, protege eles do maligno, que eles permaneçam na palavra, sejam santificados na palavra e que eles sejam um. Um igual quem? Igual o Pai, o Filho e o Espírito. O que é isso, irmãos? Nós precisamos vencer o mundo, a gente só vai vencer. Dividido nós não vamos. Irmãos, a gente pode até brigar no nosso meio, viu, irmãos? Na verdade, vou falar a verdade para você, o melhor lugar para nós brigar é entre nós. E é inevitável briga. Porque família briga. Se uma igreja não tem briga no meio, é que não é família. É religião. Só que pode brigar, mas não pode ficar com rancor. Não pode ficar com raiva virado com o irmão. Tem que ir lá e tratar o trem, perdoar e servir. E quando você estiver chateado com o irmão, é igual marido e mulher, ué. Você tem que servir, mesmo que seja só de raiva. Tô falando sério, ué. Em vez de você ficar com raiva e ficar, não vou fazer e ficar bicudo, que é criança que faz isso, né? Você fica só de raiva e fala assim, não, eu vou pagar o mal com o bem. E sabia que quando a gente faz o bem, quanto mais a gente faz o bem, isso ajuda a nossa reconciliação? O amor encobre multidão de pecado. O que é o amor? É uma ação de serviço em direção ao outro. E aí, quando você faz ação de serviço, irmãos, você está honrando o Senhor, você está vivendo a palavra, você vai ser abençoado, porque é melhor dar do que receber. Você está mais parecido com Jesus. Sua consciência, quando te acusar, você pode pacificar o seu coração, porque mesmo que o seu sentimento seja contrário, e seja de raiva, e seja de repulsa, você pode ficar com a sua consciência tranquila e vai falar assim, Senhor, e se o capeta te acusar, você fala assim, tudo bem, mas eu não estou orientado pelo meu sentimento. Não é meu sentimento que está me governando, quem me está governando é a verdade. E aí você fica na paz. É isso, irmãos. A igreja é a única estrutura no mundo que pode vencer
essa rebelião contra Deus, irmãos. Irmãos, o mundo ele é darwinista. Isso significa que o mundo impera quem é bom é quem é mais forte. O mundo não se preocupa em subir em cima do outro. A filosofia do mundo é essa. Não importa você crescer lá no trabalho, mesmo que você precise passar a perna em alguém. Dentro da relação conjugal, o mundo vai falar assim, se você é melhor na sua casa, se você tem mais dom e talento do que sua esposa, ou a sua esposa tem mais do que você é superior. E você tem direitos. E aí, se o cônjuge não está correspondendo, o que você faz? Você manda pastar, vai andar e vai arrumar outro que vai ser melhor para você, que vai contribuir com o seu crescimento. Quando você deveria falar assim, bom, já que eu tenho um potencial aqui e meu cônjuge tem uma debilidade aqui, deixa eu servi-lo. Deixa eu abençoar a vida dele. Ou com um amigo, companheiro de trabalho, ou com um familiar, com um cunhado. A pessoa que tem problema, o que a gente quer fazer? O que o coach fala? Não se envolve com essa pessoa aí, não. Na igreja é assim, ué. Pouca gente quer se envolver com a Monique. Porque tem esquizofrenia. E você pode estar conversando lá com ela, de repente ela vai pensar de você, vixe, essa pessoa quer me matar aqui, ó. Ou tá paquerando ela. Ou tá paquerando ela. Aí o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Opa, foge. Isso é, irmãos, mundo. Isso é mundo. Isso é a gente ser vencido pelo mundo. O mundo é darwinista. Quem é mais fraco tem que ficar à margem. Não é assim que quem é mais fraco fica? Opa, a pessoa não tem estudo, é ignorante, é um pé rapado, então vamos botar a pessoa onde? À margem. A pessoa é leprosa, vamos botar ela pra lá. Aí leprosa que eu tô falando aqui não no sentido físico, tá? Porque quando o Senhor faz as cidades refúgio, é exatamente para proteção. Para proteger as pessoas, para não disseminar um problema. Mas aí quando veio Jesus, aí o povo, ao invés de pensar que aquilo era um refúgio para cuidado das pessoas e cuidado delas, para elas serem melhor cuidadas, eles pegaram e falaram assim, não, agora é uma forma da gente se livrar do problema. Aí livrou do problema mesmo. Aí eles não eram mais vistos como amor e como pessoas que precisavam de cuidados. Eles não eram vistos como fracos que precisavam ser honrados. Eles eram vistos como pessoas impuras e amaldiçoadas. Portanto, não chega perto de nós. Aí chega Jesus e aí eles têm liberdade para chegar perto deles. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é a igreja. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 12. Os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. Só que os fracos a gente está querendo dispensar logo. O mundo que é assim, o funcionário não está bom, o que você quer fazer? Quer mandar logo. Por isso, irmãos, que igreja é uma família, não é uma empresa. Teve gente que ficou me interpretando mal do final de ano, que eu fiz lá um parâmetro para falar a respeito de uma dinâmica eclesiástica. E ainda falei lá para todo mundo, falei, irmão, isso aqui é só um parâmetro, só para mostrar e falar o seguinte, nós, como igreja, nós precisamos ser melhor do que isso, mas isso aqui é o mínimo. Então não foi o que eu quis dizer. Fui entendido mal, pedi perdão, inclusive, para algumas pessoas que falaram comigo. Porque eu não entendo a igreja como empresa. Como eficiência, como performance, igreja é família, e quem é fraco, a gente tem que dar a mão, andar junto, e eles são indispensáveis, segundo Paulo. Agora na empresa não, na empresa a pessoa está dando trabalho, Deus te abençoe, tchau e benção. Só que a gente, irmãos, muitas vezes, nós estamos fazendo assim na igreja, a pessoa está dando trabalho, fala, meu Deus, leva logo, irmão, nossa Senhor. Olha lá, é o fulano lá.
E, irmãos, a gente precisa se converter urgente. Sério mesmo, irmãos. Eu tô falando isso aqui pra vocês, irmão, não tô apontando dedo não, porque isso aqui é um sentimento que eu sinto também. Ou você acha que eu, como pastor, que vejo tudo de cima, você acha que eu não tenho vontade de se livrar de uns? Lógico que eu tenho, ué. Tá vendo? Confessando pecado mais uma vez, pra vocês orarem por mim. Mas eu não permito e não aceito que esse trem me domine, porque nós não somos do mundo, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhas. Só se a pessoa for muito rebelde. Aí a gente tem que fazer igual o Paulo fez. Ó, entrega esse rapaz para Satanás aí. Para ver se ele sofre na mão do capeta e se converte logo. Porque na mão do capeta ele já tá. Porque se ele tá rebelde, ele é filho do capeta. Agora, vamos entregar ele de uma vez, que é para ver se ele sofre e quebra a cara. E se converte logo. E vamos orar por ele, ué. Para ver se ele vai para o céu pelo menos. E aí Paulo vai falar, os membros que pensamos serem menos honrosos, nós tratamos com honra especial. Eu amo honrar, irmãos. Inclusive eu já quero honrar aqui. Quero honrar o Júlio e a Lu. Eu amo gente que serve e não quer reconhecimento. Porque vocês sabem, não, na nossa igreja não tem isso. Tá? Tô falando de outras igrejas. Tem gente que serve e quer aplauso. E se você não for lá e falar, ó, não, lógico, agradecer é o mínimo, tá, irmãos? A gente tem que agradecer. É um princípio isso, gratidão, honrar quem... Mas eu amo gente que não tá preocupado com isso, que vai lá e serve e tem o coração. E não é os que estão na frente, que estão na visibilidade, é os que estão nos bastidores. Irmãos, eu admiro as pessoas que servem nos bastidores. São as pessoas, para mim, que são aqueles que nós pensamos são os menos honrosos. É igual o gari. Qual que é a honra que a gente dá para um gari? Agora imagina se não fossem os garis, o que seriam de nós? Fica na sua casa lá 5 dias com um lixo de 5 dias para você ver. Os bigatos lá, o fedor do lixo. Mas quem tem honra é o que está de terno e paletó. Que vai lá e faz um discurso lindo e maravilhoso. Tá vendo como que o reino de Deus, as coisas são invertidas, irmãos? E muitas vezes nós estamos seguindo a filosofia do mundo. Que quem merece aplauso é quem tem lá. Eu falo isso. Ó. Porque nós pastores, aí eu vou falar agora do contexto da igreja. Nós estamos no contexto que nós aparecemos. Aí tem gente às vezes que não gosta da palavra, fala, ô pastor, que palavra abençoada. Ô pastor, nossa, que legal. Aí acontece, sei lá, a gente faz alguma programação, a pessoa vem dar parabéns para nós. Só que, irmãos, o nosso mérito é o menor que tem. É verdade. As pessoas que deveriam ser mais honradas, em primeiro lugar, é a esposa e o marido dos pastores. Porque é eles que aguentam nós. E eu vou falar a verdade para vocês. Vai um dia bater um papo com a Fabiana. Fala, Fabiana, como é que é ser esposa de pastor? Como é que é? O Jânio sabe como é que é ser marido de pastor. O Jânio não tem nome, ele costuma brincar, né? Olha só, é um anônimo. É anônimo para as pessoas. É o marido da pastora Joyce. É um anônimo. E, irmãos, não façam isso, pelo amor de Deus. É verdade. Mas ele é um anônimo de Deus. Que as pessoas veem só o que a pastora faz, mas o Senhor vê o que o Jânio faz. É isso que Paulo está orientando aqui. Aquelas pessoas que parecem menos honrosas são aquelas que nós temos que dar honra. Mas a gente está acostumado com a visão mundana. Eu falo, irmãos, se não for minha esposa, eu não faço nada. Ela não parece, né? Coitada, ela não tem nem tempo para mandar os parabéns lá no coisa lá. Mas é ela que segura a parte mais difícil. Então a gente precisa valorizar do nosso meio. Amém? Nós somos esse povo, nós não somos darwinista. Em nome de Jesus. E isso que traz unidade.
É assim que a gente vai vencer o mundo. Nos complementando nas virtudes que a Lurdinha tem. Poxa vida. Ela complementa a Eliana, que não serve com criança, com bebê, não tem essa habilidade. A Lurdinha tá ali no corpo complementando o que a Eliana não faz. Só que a Eliana complementa a Lurdinha, porque a Lurdinha não tem boca para nada. A Eliana é aquela que vai chegar e falar, ó, isso aqui tá errado aqui, ó, vamos arrumar esse trem? Ó que beleza, irmãos. Eu sou duro. Graças a Deus tem um Serginho e a pastora Joyce. Serginho, que a vozinha dele assim, ó, acabou. A pastora Joyce também tem uma paciência. Irrita às vezes. A paciência dela às vezes me irrita. Mas eu penso, eu tinha obrigação de ajudar ela. Eu falei, quer ser tonta, vai ser tonta. Várias vezes aconteceu. Uma vez, 1h da madrugada, vi uma moça lá em casa que estava pensando em se suicidar no alto do prédio, não sei o quê. Uma moça problemática, que morava do outro lado da cidade. Aí eu me senti na obrigação de ir junto, né? Afinal de contas, era 1h da madrugada. Mas eu achei que aquilo era demais, né? Quer ser tonta, vai ser tonta sozinha. Mas ela ficou brava com a Flavinha, que eu fiquei sabendo. Ela ficou mesmo. Flavinha me contou que a senhora ficou brava com ela, por causa do vídeo da cobra. Ah, é? Mas é uma braveza boa. É porque estava colocando em risco a sua chegada. E a culpa foi minha, que eu que falei para postar ainda. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor e só vence o mundo a igreja. Vou falar para você, sozinho você não vence o mundo. Você vence o capeta sozinho. Agora, o mundo, essa corrente tão tentadora e tão sutil. O mundo é sutil, irmãos. A hora que você vê, você já está na onda. Porque é muita gente influenciada, irmãos. Então, para nós vencermos o mundo, é só a igreja. E eu quero falar algumas coisas. Muitas vezes nós estamos na defensiva contra as coisas assim explícitas, né? Nós não estamos na defensiva contra aquilo que Paulo chamou de as vãs filosofias. As vãs Eu filosofias. lembro quando eu era jovem, adolescente, na igreja presbiteriana, se falava demais do mundanismo entrando na igreja. Nossa, a igreja tinha que ficar na defensiva. Só que o conceito na época do mundanismo entrando na igreja era um mundanismo que entrava através das mulheres, principalmente, e dos jovens. Né? Era ouvir rock, ir no cinema, usar mini saia, um monte de coisa que era coisa de mulher e de jovem. Né? Mas a filosofia existencialista já estava, todo mundo estava impregnado com ela, mas ninguém percebia. Sim. Então os filmes, por exemplo, aqueles filmes americanos que eram considerados até inocentes, né? Todo mundo podia ver, os presbíteros não criticavam da gente ver, porque não tinha cena de mulher pelada nem nada, mas estava pregando um pouco as vãs filosofias, Sim. Né? Inclusive o sexo livre. Mas se não tinha cena de gente fazendo alguma coisa, de gente pelada, não tinha problema. Né? Mas as ideias estavam ali, sim. pregadas A sutileza. 50 pelo cinema americano. Mas o pecado era Globo só. Sim. Só as novelas da Globo. Isso. Quer ver a sutileza? O mundo entrando na igreja é quando nós, como igreja, que graças a Deus, irmão, né? Nós temos nossos desafios e nossas falhas, né? Como igreja, né? Eu tô falando agora, eu como pastor, eu sei que nós não somos perfeitos, mas pelo menos a gente não quer se conformar. E a gente, por isso que nós estamos aqui, diante da palavra de Deus, para refletir. Ao mesmo momento que eu falo para vocês, eu estou sondando meu coração e eu sei aonde eu preciso melhorar. Mas o mundo entrando na igreja, irmãos, é a igreja agora querendo produzir culto bom para crente ruim.
Irmão, nós estamos querendo produzir culto bom para crente ruim. Sabe o que é isso? Nós estamos querendo dispor de um bom ministério de louvor, uma música boa, que vai emocionar os irmãos, uma palavra que vai afagar o ego das pessoas, que todo mundo vai sair de lá da igreja animado. Não estou dizendo que a gente não tem que sair animado, tem que sair, mas consciente. Mas não, você vai romper, você vai vencer, aleluia, você é mais que vencedor, você não vai ficar doente, né? A teologia lá do pessoal lá e tal, você pode, tudo pode. Aleluia, glória a Deus, e é gente bonita, só roupa chique, bonita. Uma pessoa que é pobre tem medo de entrar lá dentro, aí. Tem vergonha de entrar na igreja daqui, porque o povo é chique demais. Eu tô falando que a gente precisa ser relaxado, tá, irmãos? Mas a gente está produzindo um tipo de igreja agora que é um espetáculo. É igual um show. Não tem diferença hoje se você ir num show de uma classe rica, desses rockão aí, que é banda boa, que é caro, né? Nem sei qual foi a última turnê que teve do coisa lá, recentemente, o povo. Mas nós estamos produzindo isso, culto bom para crente ruim. A pessoa vai lá só para consumir um entretenimento. Pelo menos tem uma igreja que é bem honesta, né? Eu já chamo o culto dela de show da fé. Show da fé. Aí, é o show da fé. É triste. É rir para não chorar. É rir para não chorar. Mas, irmãos, eu quero aqui falar algumas coisinhas para nós aqui, no nome de Jesus, para nós, juntos, em unidade. E o que vai expressar a nossa unidade? Primeira coisa. A gente quer ser uma igreja para vencer o mundo? A gente quer ser oração. A gente precisa orar juntos, irmãos. Irmãos, eu vou falar para vocês, vou abrir meu coração aqui. Eu fico triste quando a gente faz uma vez por mês uma reunião de oração numa sexta-feira, 7h30 da noite, que no sábado tem muita gente que não trabalha. Vão meia dúzia de gato pingado na igreja. Irmãos, uma reunião de oração comunitária do povo de Deus, que uma das marcas do povo de Deus é a oração comunitária. Irmãos, uma vez por mês, nós nos reunimos. Isso me deixa triste. Mas aí chega lá, o Senhor está lá com a gente, aí eu fico na paz. E é bom demais quem participa, é ou não é? O que é isso, irmãos? A gente sai de lá, arrochado. Quer ver? Pedro estava preso. Aí em Atos 12:5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Sabe o que aconteceu? Eles foram soltos. Quebraram as cadeias. Quer ver por que tem gente aprisionada, sofrendo no nosso meio? Porque não tem unidade, está sozinha, está separado, não está unida. Irmãos, muitas vezes a gente prepara um encontro, a gente encontra, mas a gente não tem comunhão. Hoje, infelizmente, o culto das igrejas é um encontro sem comunhão. Não tem o mesmo coração, não tem o coração em comum, não tem o mesmo propósito em comum, não tem o mesmo amor em comum, não tem a mesma sensibilidade em comum. Então tem um encontro, mas não tem comunhão. É o que eu falei lá que Jesus fala dos discípulos. Senhor, mas nós estávamos na rua quando o Senhor ensinou, nós sentamos à mesa com o Senhor. Jesus fala assim, vocês encontraram comigo, mas não tiveram comunhão. Não abriram e não conectaram o coração de vocês ao meu coração. Por isso o coração de vocês não foi sensibilizado, por isso vocês não se comprometeram. Por isso vocês não tiveram a unidade de pensamento, ao ponto de João falar na carta à igreja de Éfeso.
A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E nós proclamamos a vocês a vida para que vocês tenham comunhão com a gente, para que vocês tenham o mesmo coração, para que vocês tenham a mesma mente, para que vocês tenham o mesmo fervor de orar juntos, assim como nós oramos juntos, e nós não abrimos mão de orar juntos em nome de Jesus, porque é orando em nome de Jesus, onde tiverem 2 reunidos, 2 ou 3, eu estou ali. E o que vocês orarem em concordância, o Pai vai fazer. E não vai fazer porque a gente é igual criança que fica esperneando, pedindo, não. Vai fazer porque no meio dessa comunhão da oração, o Espírito Santo vai trazer para nós o que é o coração de Deus, e nós vamos orar segundo a vontade de Deus, e o Senhor, ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, porque nosso coração está alinhado ao coração do Senhor. Se não tiver oração, não tem unidade. Porque é a oração que nos faz um. Irmãos, fala sério. Quando a gente está aqui orando, juntos, o Senhor vai trazer no nosso coração. A gente precisa disso em nome de Jesus. Os discípulos estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio, lá em Atos no capítulo 4. Os caras, ó, cala a boca vocês aí, parem de ficar pregando esse nome. A religiosidade tentando dominar esses caras. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, importa a gente obedecer a Deus e não a vocês. Aí eles foram soltos. Aí eles chegam lá, uns com os outros. O que eles vão fazer, irmãos? Eles vão orar juntos. Aí a oração dos discípulos. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Unidade em oração, esses homens foram rompendo o mundo, vencendo a batalha contra o mundo. Não se afastaram do mundo, mas estavam inseridos no mundo. E onde eles chegavam, aí tem um lugar lá que fala assim, eu não lembro qual que era a cidade, chegaram aqueles que estão transtornando o mundo. E é transtornando no sentido ruim não, tá, irmãos? É transtornando no sentido bom. Nós precisamos de unidade em oração. Irmãos, qual foi a última vez que você sentiu tremer um lugar? Senhor, treme esse lugar aqui, treme as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Unidade, oração. É só assim, irmãos, que a gente vai vencer o mundo. Quer ver, irmãos? Por isso que eu amo o povo que compartilha lá no grupo de oração, os pedidos de oração. Porque tem gente que não compartilha, não. Eu fico bravo. Fiquei bravo com a Lourdinha, viu? Esses dias que eu fui lá. Falei, você tem que falar os trem, ué. O dia que você não tá bem, você tem que falar. Falei pra ela, não nos prive de te servir, de ser família com você. Você tem um irmão só. De sangue. Mas na fé, você tem, falei para ela, no mínimo você tem uns 15 que é próximo de você. Ela ainda falou para mim, não, eu tenho mais. Eu falei, glória a Deus. Véio. Que bênção. A gente precisa. Daniel e os amigos dele estavam na Babilônia. O mundo estava querendo sufocar eles com a filosofia babilônica. Eles chegaram lá, os caras já botam um baita de umas picanhas lá. Não era picanha não, mas eram uns cordeiros, carne de porco maravilhosa, um pernil. Ainda bem que nós podemos comer hoje, né? Que a pedagogia da carne de porco já cessou lá atrás, então nós podemos comer. O Marquinhos da Rosana que gosta de carne de porco. Não sei quem comeu a carne de porco que eu fiz aqui, que é do meu sogro, o lombo. Não sei se estava bom, se alguém experimentou aqui, mas a carne do meu sogro é boa demais. De porco. E aí chega lá os caras, dá um baita de um pernil, aquela gordura brilhando, maravilhosa. Aí um vinho da mesa do rei, vinho bom, o vinho que o copeiro já tinha experimentado. Melhor vinho. Aí pega os meninos para preparar de todos os jovens, os caras chegam jovem lá. Os caras vão uma mesa maravilhosa. Aí sabe o que eles fazem? Decidem não
comer, não seguir aquilo que o mundo estava colocando de bandeja para eles. E eles andam unidos, viu? Que é mais fácil fazer as coisas unidos do que sozinho. Talvez se fosse só Daniel lá e não tivesse o Sadraque, Mesaque e Abednego, não sei se Daniel ia aguentar não, irmãos. Isso é conjectura minha, tá? É o cuidado do Senhor. Por isso que Jesus não mandava ninguém sozinho. Ele mandou os discípulos lá, mandou de dupla. Porque é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Eu vou falar a verdade para vocês, irmão. Por isso que é bom, você vai fazer uma visita, é lógico, se não tem ninguém, também não deixa de ir porque você está sozinho. Porque o Espírito Santo está com você. Mas você vai fazer qualquer coisa por reino de Deus, inclui alguém. Você é muito ativo, evangelista, servo. Chama alguém da igreja, pega a pessoa, sabe aquele que está sossegado? Aí você pega e chama ele, você convida ele. Aí você facilita a vida dele, porque vai falar assim, você vai marcar o dia lá e fala, pô, esse dia eu não posso. Aí você fala assim para ele, que dia que você pode então? Me fala o dia que você pode, que eu vou marcar no dia que você pode. Pronto, acabou. Aí você leva a pessoa. Aí você vai em dois, porque é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Aí Daniel tá lá, no meio do mundo, tentando sufocar eles. Aí eles começam a correr risco de vida. E esse cara era crente, esse cara andava com Deus, irmãos. Ah, Daniel andava com Deus. Mas olha a humildade desse rapaz. Ele chega lá, vai matar todo mundo, porque o rei, muito arrogante, quer que os sábios lá não só interprete o sonho que ele teve, mas interprete sem ele contar o sonho. Chega lá e fala assim, é o seguinte, eu tive um sonho que está me deixando irritado, encafifado. Vocês têm que interpretar, sabe os místicos da época, né? Os pais de santo lá. Então tudo bem, então conta para nós que nós vamos falar para você. Se bem que esses feiticeiros aí de hoje em dia, eles sabem tudo, né? Porque o capeta revela para eles. É sério mesmo. O capeta revela mesmo. Não sei se você já viu alguma apresentação, o cara pega lá, você tá lá na Praça 15. O cara tá lá na Praça 15 um dia, lá tinha 2 pessoas. Falou assim, ó, quem aí quer que a pessoa aqui adivinha a sua data de nascimento e não sei o que lá? Pode pegar seu documento aí e tal. Aí eu até pensei, falei, quero ver. Aí um cara lá pegou e falou lá, pode ser eu e tal. Aí o cara falou, tal dia, tal ano, não sei o que. Daqui a pouco o cara tira o documento e vai mostrando pra todo mundo assim, ó. Irmão, não é, aquilo lá não era pegadinha e maloqueiragem, eu tenho certeza. Quase que eu peguei e fiz com o meu, mas eu fiquei com medo. Falei, não, vou mexer com esse trem aí não, deixa pra lá. Na época eu não era nem crente. Falei, não vou mexer com esse negócio aí não, ué. Fosse hoje eu ia coisar. Fala, vai. Aí a hora que ele falasse, eu falo assim, ó, sai, pode sair desse homem aí, em nome de Jesus. Aí os caras iam querer me bater, porque igual a escrava lá que Paulo expulsou lá, e o dinheiro dos caras, o negócio do cara, deu ruim. Mas quando o Satanás, ele fala para esse povo, mas nunca vai pro bem, né? Lógico. Não, mas às vezes até pro bem, pro convencimento, pra ele se abrir, né? Pra pessoa se abrir. A pessoa confiar, né? Mas vamos lá pra eu não ir pra outra linha aqui, senão eu vou pra outro assunto. Mas, irmãos, aí Daniel tá lá. Aí o rei queria isso. Sabe o que Daniel faz? O que ele faz, irmãos? Ele vai pedir pros amigos dele orar e jejuar junto com ele, irmãos. Aí agora nós estamos fazendo assim, os santarrões, como o Jano gosta de chamar, os espirituaisão, é porque também o povo acha que vai desanimando, né? Mas aí tem gente que ele jejua sozinho, ele faz a sua consagração lá, irmão, nós precisamos voltar a desafiar uns aos outros. Né? Por isso que eu proponho a semana de consagração, porque semana de consagração é todo dia, mas pelo menos uma semana a gente pode fazer coletivamente, porque o resto do mês, cada um vai e faz o seu tempo. Mas uma semana por mês, nós consagramos junto, a gente ora junto, a gente jejua junto, isso é bíblico. Quantas vezes o povo de Deus, no meio dos seus desafios e situações, um determinado rei conclamava um jejum nacional.
A gente parou de fazer isso. Sabe o que é? É mundo. Individualismo espiritual. E aí eles vão lá, jejuam juntos e oram juntos e Deus revela o sonho para Daniel. Nós precisamos disso. Outra forma, irmãos, para a gente ser um como igreja e vencer o inimigo, é a gente servir uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros, irmãos. O mundo entrou na igreja. E nós estamos sendo vencidos por mundo, pensando que a igreja agora é uma instituição, um ambiente que nós fornecemos um produto religioso. Fornecemos um bom culto para as pessoas. E aí a gente está produzindo isso. A gente está produzindo crente que vai lá pagar por um serviço religioso. E aí, como ele paga e dá o dízimo e contribui, se uma hora não tiver do jeito que ele quer, e tá todo mundo muito preocupado em deixar tudo do jeito que todo mundo quer. O louvor no estilo que todo mundo quer, e tem que ser assim, misericórdia. Eu, graças a Deus, eu não tenho essa pretensão, porque senão nós vamos sucumbir, ué. Aí a gente tá formando crente assim, então ele vai lá e paga por aquele serviço religioso. Só que ele não serve. É os religiosos modernos. Eu vou montar uma pregação só disso aí. Nós não podemos, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso alvo é ser como Cristo Jesus. É nos despir da nossa antiga natureza e nos revestirmos da nossa nova natureza, que é conforme a imagem de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo chega lá e fala assim, né? Os discípulos disputando para ver quem é que era o maior, quem é que ia ser aquele que ia dar os comandos e ia ser servido. Aí Jesus fala assim, ó, deixa eu te falar, no mundo é assim. A filosofia do mundo é assim, é o mais forte que é servido. Os governadores, os dominadores, eles subjugam as pessoas, eles se aproveitam das pessoas. Mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, o maior é aquele que serve. Entre vocês, o primeiro é o último. E aí ele chega para os discípulos e fala assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para servir, para ser servido. Mas ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Irmãos, a gente precisa dar a vida uns pelos outros. Jesus, na ceia, no momento mais simbólico, irmãos, mais profundo da nossa vida, que estava apontando já para a cruz, aquela mesa preparada, naquele ambiente, foi no ambiente da ceia, irmãos, de partir o pão, de partiu o cálice, foi naquele ambiente que o Senhor botou uma toalha nos lombos, pegou uma banheira e assumiu a posição, a figura do servo, de um escravo, e era o pior escravo. Porque dentro de uma casa que tinha vários escravos, era o pior escravo, era o escravo baixo escalão que lavava os pés. Porque no meio dos dedos do povo caminhando ia entrar um pouquinho de estrume, para não falar outra palavra. Aí ele que tinha que tirar o cocô lá do meio dos dedos do senhor dele. Porque as estradas não eram asfaltadas, nem bonitinha, batida igual as que nós temos aqui, né? Que nós temos estrada boa, batida, tinham batido, passa a máquina. Lá não. Lá eles jogavam, primeiro que nas estradas tinha muito estrume dos animais, quem tinha animal, jumento, e camelo, e jegue, e o que for, eles andavam e ia botando lá. Ninguém ficava recolhendo o estrume dos animais não, tá, irmão, no meio do caminho. E pelo contrário, as estradas, eles colocavam o estrume de animal para que as estradas se tornassem mais leves, mais macia para a caminhada, porque afinal de contas, muita gente caminhava. Então Jesus, ele vai lá e ele pega. É por isso que Pedro, ele fica escandalizado com Jesus. Fala assim, Senhor, imagina que o Senhor vai lavar os meus pés. Imagina que o Senhor vai assumir essa postura de humilhação. E aí nós nos sentimos ofendidos quando alguém pede para nós ajudar em alguma coisa, que é uma coisa braçal, uma coisa de limpeza. Aí ninguém quer fazer. Os jovens, uma palavra para vocês. Tá bom, Pedro? E para você principalmente. Você é um homem de Deus. Deus te deu vários dons e talentos que a gente já reconhece. Você conhece a parábola dos talentos?
Deus ele dá 5 para um, 3 para outro e 1 para outro, certo? Você é um menino e Deus ele dá dons conforme ele quer, tá, irmãos? Você é um menino que Deus deu, você é o cara da parábola que Deus deu 5 talentos. Quer ver você aproveitar seus talentos? Seja um servo dos seus amigos. Sabe as coisas ruins que ninguém quer fazer? Assuma essa responsa. Nós, jovens, Pedro, Vitória, nós somos aqueles que tem que carregar peso para os nossos anciãos, para os nossos pais, servir nossa família, servir a igreja. A gente precisa ser os últimos. E nós estamos numa cultura que nós estamos criando nossos filhos para ser os primeiros. Na minha casa, minhas filhas não são as primeiras. E nem na igreja. A gente só libera os pais com as crianças pequenas na frente. Estou falando, isso aqui é princípio, é visão minha, tá, irmãos? Sabe por que a gente libera as crianças na frente? Porque o certo é criança maior, igual o Pedro, da pré-adolescente, depois que passou aí dos 7 anos que já entende, é ser os últimos. Primeiros anciãos. As crianças, eu libero as crianças com os pais pequenos, por quê? Porque eles dão trabalho. Então é melhor a gente já ir lá e dar comida para eles, formar, que é beleza. Aí é mais por causa de nós, é pensando nos pais, não é nem na criança, que aí o pai fica mais sussa. Mas essa é a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus, amém? A gente precisa criar, discipular uma nova geração. Eu exortei o Elias lá no outro acampamento lá. Porque o Elias ele já está intrínseco na natureza dele de ser altruísta e ser servo. E tinha um monte de jovem lá, e o Elias querendo privar os meninos de pegar o pesado da caixa lá. Eu falei, Pedro, leva esse trem, acho que era até o Pedro. Ô Pedro, leva esse trem aí para nós. Vocês viram que eu gosto de dar trabalho para os meninos, né? Eu não deixo eles em paz. Isso não é maldade não, Pedro. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei do potencial que vocês têm e eu quero que vocês se tornem homens de Deus. E a maior característica do nosso Senhor é, sabe o quê? Servir. É por isso que eu fico cheirando o saco de vocês. Para que quando vocês saírem lá fora, estiver fora do nosso meio, já vai estar na natureza de vocês igual Elias. Que não pode ver alguma coisa e quer servir, igual vários anciãos aqui. Quer servir. E aí, as pessoas vão reconhecer nós. Vão reconhecer vocês. Irmãos, isso é a igreja do Senhor. A gente precisa preparar nossa geração, nossos filhos, entender. Porque senão é mundo. Nós não podemos, em nome de Jesus. É só sendo juntos e sendo nossos pais juntos, andando juntos e conversando e dividindo a vida juntos, sentando à mesa, pensando intencionalmente como que nós vamos preparar nossos filhos. Porque eu vou falar a verdade para vocês, irmãos. Nós estamos num momento que está muito difícil já a sociedade. E, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Ainda bem que eu tenho Jesus e eu tenho fé. E eu sei que Deus é soberano. Mas se eu tirar o Senhor da jogada, a minha fé da jogada e pensar nesse mundo, eu vou entrar em depressão. Porque nossos filhos vão enfrentar um mundo tenebroso. E se nós não prepararmos bem nossos filhos, fazendo eles entenderem que não é a glória do mundo, o status, os likes, as curtidas, os aplausos do mundo, eles vão ficar, as crianças, os jovens estão entrando em depressão, estão fracos. Porque essa última geração, ao invés de preparar os meninos para o mundo, faz tudo o que quer. E aí chega lá fora, o mundo é darwinista, irmãos. Eles não vão ter dó dos nossos filhos, não. Se nossos filhos não tiverem a competência necessária, eles vão tragar os nossos filhos. Por isso que eu tenho birra dos pais que não levam os meninos na igreja, porque a igreja é o único lugar capaz de preparar os nossos filhos. E lógico, a nossa casa também em primeiro lugar. Mas a não ser a nossa casa, além da nossa casa, não tem mais nenhum outro lugar. É na igreja que nós vamos preparar os meninos para ser servos. Eu estava conversando com a Bárbara e eu estou falando isso aqui para vocês, isso aqui é intencional, irmãos, isso aqui é de Deus, do Espírito Santo. Eu falo para vocês assim, ó, sem receio, sem medo, que eu me preocupo. Eu falei para a Bárbara, esse ano nós vamos
construir estruturas e processos que dê autonomia para os nossos filhos, e eles vão servir, nós vamos ensinar os meninos a servir, eles não são as crianças que nós temos que ter trabalho com eles, não, eles vão servir, eles têm potencial para servir. Eles têm. O Augusto, a Mari. Os meninos lá, eu falei isso no último dia do mutirão que nós fizemos, foi os meninos, foi o Pedro, o Cauã, os meninos que, ó, nós precisamos servir uns aos outros em nome de Jesus. Só tem como ser igreja, irmão, servindo. Só servir, não tem outro jeito. Essa coisa aí que está acontecendo hoje em dia de servir, pô, é triste a realidade, mas no nome de Jesus nós vamos mudar essa proporção. Sabe, eu vou falar qual que é a realidade para vocês. Sabe qual que é a realidade da igreja? É pouco servindo muitos. Só que não pode ser assim no nosso meio. É todo mundo servindo todo mundo. Essa que tem que ser a proporção. A gente tinha que brigar uns com os outros que era para servir. Não, deixa que eu faço. Não, eu faço. Deixa, eu tô aqui. Só vamos fazer isso, irmãos, se nós formos ser igreja genuína. E por fim, tá, irmãos? Sabe como que a gente vence o mundo sendo igreja? Unidade tem a ver com orar juntos, servir uns aos outros. E isso, irmãos, é legal porque servir uns aos outros constrói um elo profundo, familiar. Você tem elo, cria identificação, conexão com quem está próximo de você e servindo juntos. Eu tenho um profundo elo com vários irmãos da igreja que eu tenho o privilégio de servir junto com eles. Deixa eu tentar traduzir esse trem aqui para vocês. Quanto mais a gente servir juntos uns aos outros, irmãos, mais nós seremos unidos e o amor do Senhor vai permear as nossas vidas e todo o peso do serviço vai cair por terra, vai ser leve. Eu não precisa falar não, mas avalie o seu coração aí. Você que tem um coração que serve, que se engaja. Quando você está servindo e você vê o fruto do trabalho, e você não faz por causa do fruto, você faz porque Deus é sua natureza transformada. Não é prazeroso? É prazeroso, irmãos, ver a coisa feita, ver pessoas sendo alcançadas por causa da sua participação. E a igreja, nós como igreja que, irmãos, isso é maravilhoso. A gente pode desfrutar disso, tá maluco? E por fim, irmãos, a gente vence o mundo como igreja unida quando nós não dividimos a igreja. Jesus ele fala assim lá em Marcos capítulo 3. Se um reino se divide contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa se divide contra si mesma, essa casa não pode subsistir. A gente não pode, irmãos, ser instrumento de divisão, porque é isso que o diabo tenta fazer a gente fazer. Nós não podemos. Os discípulos são presos lá em Atos, o Sinédrio quer proibir eles. Sabe o que Gamaliel fala? Chega lá para os caras, se levanta. Gamaliel era o discipulador de Paulo. Ele fala assim, ó, israelitas, tomem cuidado. Porque, irmãos, aqueles judeus convertidos a Cristo Jesus acreditavam no mesmo Deus dos judeus e do Sinédrio. Jesus ele veio para cumprir a lei.
Jesus veio para restaurar o povo de Deus, o povo de Deus. Só que os judeus não aceitaram Jesus Cristo. Eles mesmos estavam destruindo a obra de Deus. Aquilo que Deus estava fazendo, o próprio povo de Deus estava destruindo. E aí, eles, no ímpeto de destruir, chegam lá para os discípulos, chibata neles. E Jesus já tinha avisado, né? Fiquem tranquilos, porque vai ter gente que vai perseguir vocês, que está pensando que vai fazer o bem, que está me servindo e me agradando. E aí, Gamaliel se levanta e fala assim, tomem cuidado com o que vocês estão prestes a fazer com esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que falava que era importante. 400 homens se uniram a eles. Ele foi morto e todo mundo se dispersou. Era um falso profeta. Depois surgiu Judas, o Galileu. Ele atraiu muita gente para ele. Mas depois que ele foi morto também, acabou. Portanto, agora eu lhes digo, fiquem afastados desses homens. Deixem-nos em paz. Pois se o plano ou essa obra for de homens, vai fracassar. Mas se for de Deus, não poderão detê-los. Não corram o risco de lutar contra Deus. Aí os caras aceitaram o conselho. Pelo menos momentaneamente. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes, irmãos, está surgindo coisas no nosso meio que a gente está resistindo e é Deus que está fazendo. Misericórdia. Por isso que se chegar alguém em mim e me dar uma ideia, Deus colocou isso no meu coração. O Deva falou comigo, Mike, eu tenho um sonho. Eu falei, Deva, eu tô com você. O Juraci já me deu umas 15 ideias. Eu falei, Juraci, eu tô com você. Se qualquer pessoa aqui falar comigo, se não for pecado, eu tô dentro. Sabe por quê? Porque se Deus está levantando alguém com alguma ideia, o mínimo que eu posso fazer como irmão em Cristo é suportar, motivar e servir com aquilo que eu posso servir, ao invés de ficar botando objeção e fazendo implicação, porque não é da forma como eu penso e do jeito que eu quero, e não sou eu que estou fazendo, mas eu fico louco com gente que às vezes não faz nada e fica lá reclamando de alguém que está servindo. Isso não pode ter no nosso meio em nome de Jesus. Sabe por quê? Senão a gente vai estar lutando contra Deus. E sabe por que eu animo qualquer um que falar alguma coisa? Porque se for de Deus vai acontecer o quê? Vai para frente. Se não for, pronto. O que vai ter de dano? Nenhum. Aprendizado. Livramento. Ainda bem que já parou aqui, já no meio não deu certo. Glória a Deus, aleluia. Pronto. Aí a gente pega isso pedagogicamente e já trata e tá tudo certo. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, raramente um trem que surge no meio do povo de Deus, de ideia, de iniciativa, é do capeta. Dificilmente. Porque o capeta quer deixar a gente confortável. Ele não quer tirar a gente da zona de conforto, não, porque ele sabe que se um filho de Deus der uma ideia no meio do povo de Deus e o povo tiver concordância, irmãos, o bicho vai pegar e vai dar certo. Vai. Por causa do potencial que nós temos na sinergia e unidade, irmãos. Era assim o povo lá de Babel. Deus vai lá avaliar e fala assim, rapaz do céu, esse povo, ninguém vai parar eles, porque eles estão unidos, eles estão vivendo um princípio. Era vivendo o princípio com a motivação errada, para a sua própria glória. Aí Deus tem que ir lá e atrapalhar logo aquela unidade. E em nome de Jesus, e Deus faz isso. Quando tem unidade para divisão, ele vai lá e ele destrói. Paulo fala assim, se você, lá em Corinto, se você destruir o corpo, o que Deus faz? Deus destrói você. A gente precisa ter temor no coração, sondar o nosso coração, irmãos, porque é fácil a gente querer fazer isso. A gente precisa. Eu falo assim, né? Irmãos, ser crítico de igreja é fácil. Qualquer pessoa com bom senso é crítico de igreja, ué. Porque a igreja é um mutuado de pessoas tudo problemática.
segundo Jesus, é todo mundo doente, então vai ter problema. Então, ser crítico de igreja é fácil, é suave. Agora, você ser analítico da igreja e ver onde estão as debilidades e se propor e se levantar como resposta, irmãos, é pouco. É pouco. Mas é isso que o Senhor nos chama para fazer. Ao invés de causar divisão, sermos instrumentos de união. É por isso que a Bíblia fala assim, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quem faz divisão, quem faz maledicência, se algum irmão for fazer maledicência com você, pode chamar ele de filho do cão. Se você tem intimidade com ele, tá? Se você não tem intimidade, você aconselha ele, você pacifica a relação. Agora, se é amigo mesmo, você fala assim, sai, arreda Satanás. Igual Jesus. Jesus fala isso com o Pedro porque Jesus tinha intimidade com o Pedro. Se for um irmão que é meio atrapalhado e é neófito, aí vai fazer maledicência lá e você não... E se tiver alguém que é muito maledicente e gosta de ficar fazendo coisa, a hora que ele chegar no meio e começar a te contar, fala assim, vou contar pra todo mundo, hein? Vocês conhecem a história dos pastores que estavam num retiro, e aí estavam no momento de confissão de pecado? Tava no momento de confissão de pecado, Jane. Aí tinha 3 pastores assim, falaram assim, rapaz, vamos mais pra lá, vamos afastar pra lá, porque o pecado que a gente tem que confessar aqui é difícil. Aí os caras falaram, tem um laguinho ali, tem uma canoa, vamos logo lá pro meio do lago lá, ué. Falei, tá bom, aí chegaram lá no meio, os 3 no barquinho lá, os 3, aí, quem que vai confessar primeiro? Aí todo mundo assim meio receio. Aí um pastor falou assim, irmãos, eu vou confessar então. Irmão, é o seguinte, eu pequei, eu tava em situação difícil. Eu peguei dinheiro da igreja lá, sem falar pro tesoureiro e tudo, sei que. Aí o cara falou, nossa. Aí o outro, assim, jogando pro outro, vai você? Eu falei, não, vai você primeiro e tal. Aí o segundo falou, tá bom. Irmãos, é o seguinte, eu tô com um problema em casa, lá no meu casamento. Sabe, eu tô com um problema sério lá. Com a minha esposa. Eu queria confessar aqui para vocês, porque eu tô caindo em imoralidade, né? Consumindo conteúdo indevido. Aí, beleza. Aí o outro terceiro, os caras, e você, pastor? Aí ele ficou assim, falou, irmãos, não sei, acho que é bom a gente só orar, eu não quero confessar, não. Não, meu irmão, fica à vontade, confessa logo, aí. Nós estamos aqui entre irmãos, vamos orar, isso aqui não vai sair daqui, não. Aí o pastor falou, sério, irmãos, tal, começou a roer unha, ficar assim meio, sabe, assim, já dá sudorese nele, ansioso. Os caras, meu irmão, calma, fique tranquilo, vamos orar pra você aqui, vamos fechar essa brecha. Aí ele falou assim, tá bom, irmãos, o meu pecado, irmãos, eu sou muito fofoqueiro, irmãos. Eu não consigo segurar a minha língua. Aí os dois já aproveitaram que estavam no lago e já afogaram o irmão. Irmãos, nós não podemos. Sabe o que Jesus fala para Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Aí Paulo, lá em Atos 26, ele está contando o testemunho do encontro dele com Jesus, para Agripa. Aí ele está contando o testemunho, e é nessa parte que ele fala esse detalhe, quando Jesus aparece para ele. Porque no capítulo 8 ou 9 de Atos, ele não fala esse detalhe. Só fala que Jesus apareceu para ele perdeu a visão. Mas lá no capítulo 26, ele conta um detalhe para o rei Agripa da conversão dele. Ele fala assim, todos caíram por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico. Ele ainda fala que Jesus falou com ele em aramaico, hein? Que ele não era o santarrão, Paulo não era o santarrão? A linguagem, né, tal. Jesus fala logo em aramaico com ele. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Olha o que Jesus fala para Paulo. Fala assim, Paulo, você viver do jeito que você está vivendo como um perseguidor da igreja, tentando destruir a igreja, só vai te causar dor, Paulo. Se converte logo, meu filho. Para de perseguir a minha igreja, a família que eu formei. Se junta à minha família, Paulo. O aguilhão era um instrumento lá que quando o boi ia saindo do caminho, eu dava uma espetada nele e ele voltava para o caminho.
E Paulo está falando assim, ó, você vai ficar resistindo, ó, Aguilhão? Você vai ficar resistindo sair do caminho? Não faça isso. Pare de querer destruir a igreja. Irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos resistir e nos pegar lutando contra Deus, comprometendo a unidade do povo de Deus, amém? E sabe como que nós vamos fazer isso? Orando juntos, servindo juntos. Se tiver problema juntos, a gente abre nosso coração, a gente chora, a gente se arrepende. E, irmãos, ninguém vai resistir a nós. Nós vamos ser aqueles que vão transtornar Ribeirão Preto, amém? Amém. Vocês viram a história da dona Neide ontem. A dona Neide tem 86 anos de idade. Irmão, se não for para a gente sair daqui e a gente empenhar energia e força para se comprometer, não precisava nem de nada que eu falei aqui, só o testemunho da dona Neide, de constranger o nosso coração, de uma mulher de Deus, que com as limitações que ela tem da idade dela, mesmo já tendo servido a sua vida inteira e podia falar hoje, eu já estou sossegada. Se isso não servir para nós, irmãos, andar junto, servir junto e ser instrumentos de união e não de divisão, eu não sei o que vai servir. Nos lembramos da oração de Jesus. Pai, santifica-os na tua palavra. Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um assim como nós somos um. Que eles sejam um comigo. Pai, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Que eles sejam um. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude esse ano, em nome de Jesus, vencer a nossa batalha. Ela já está vencida. Jesus já venceu. A gente